Olá pessoal, tudo bem? Seja novamente bem-vindo ao canal Migrar TNZ, especialistas em vistos para Nova Zelândia. Eu sou Antônio Franco, consultor licenciado de imigração. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre imigrar. Quais são as possibilidades que a Nova Zelândia oferece para quem deseja imigrar? Eu vou estar abordando algumas categorias de visto de residência permanente, mas eu vou focar principalmente na categoria chamada Skilled Migrant, que é a categoria mais utilizada por quem busca a imigração, a residência permanente na Nova Zelândia. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre residência permanente, sobre migração para a Nova Zelândia, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir o vídeo que eu fiz sobre visto de trabalho. Porque para você entender muito bem como funciona o processo de residência na Nova Zelândia, é importante também que você entenda como funciona o processo de vistos de trabalho, quais são as opções de visto de trabalho que existem para a Nova Zelândia. E a razão é muito simples, porque na Nova Zelândia não existe a possibilidade de você aplicar para uma residência permanente sem antes você ter uma oferta de trabalho. E, obviamente, se você já tem uma oferta de trabalho, você vai estar aplicando também, ou já aplicou, para um visto de trabalho. Então, ter um trabalho na Nova Zelândia é o passo anterior a tentar se tornar elegível para uma residência permanente. Se você já assistiu o vídeo sobre visto de trabalho, você vai ver que eu falei sobre algumas categorias de vistos, que são elas Essential Skills, Long Term Skills Short List e Accredited Employers. A categoria de residência Skilled Migrant, ela se aplica para aquelas pessoas que têm um visto de trabalho na categoria Essential Skills. Se você viu lá no vídeo sobre vistos de trabalho, você vai lembrar que a categoria Essential Skills, ela é classificada por níveis de ocupação. Existe uma lista chamada ANSCO, onde se classifica os níveis de ocupação em 5 níveis. Essa mesma configuração de níveis é trazida para o processo de residência via Skilled Migrant. Só que existe uma diferença, um pequeno detalhe que é extremamente importante entre a forma como o seu visto foi avaliado, o seu visto Essential Skills, e o processo de residência via Skilled Migrant. Lá no visto de trabalho, Essential Skills, você vai lembrar que o salário mínimo para que você seja considerado, pelo menos de qualificação mediana dentro da categoria Essential Skills, ele precisa ser um pouco mais de $21. Se eu não me engano, é $21 e 68 centavos, hoje, 2020. Esse valor ele é revisto todo ano. Para residência permanente, esse valor sobe um pouco. Então, hoje, o valor é de $25,50, aproximadamente $25,50, que também é revisto anualmente. Então, por exemplo, se eu tenho um visto de trabalho Essential Skills aplicado com um salário de $22 a hora, para o Essential Skills, eu atingi o patamar mínimo. A classificação da minha ocupação está ali entre os níveis 1, 2 e 3 da ANSCO, e eu tenho um salário de $22 a hora. Ok, perfeito. Só que para eu chegar na residência, esse meu salário tem que subir. Ele tem que subir para o mínimo de $25,50. Do contrário, eu não me torno elegível a aplicar para a residência. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão nos seus trabalhos, obviamente eles vão crescendo dentro do emprego, e havendo o reajuste de salário, atingido o patamar mínimo, eles conseguem chegar nos requisitos mínimos de salário e classificação da ocupação pela ANSCO para conseguir aplicar para a residência. Existem outros fatores que devem ser levados em consideração, que a gente vai estar abordando também no vídeo de hoje. Se a sua ocupação for classificada pela ANSCO como níveis 4 ou 5, o seu salário tem que ser de pelo menos $38,25, hoje, 2020. Como eu falei, esse valor, essa base salarial, ela é revisada todo ano. Se você, da mesma forma que para os níveis 1, 2 e 3, não conseguir atingir esse salário mínimo, você não consegue se tornar elegível para o processo de residência.
na categoria Skill Migrants, especificamente na categoria Skill Migrants. E como é que funciona essa categoria? Ela é feita com base em pontos. A imigração estabelece um patamar mínimo de 160 pontos, ou seja, para você se tornar elegível nessa categoria de visto de residência, você precisa atingir 160 pontos. Existem vários fatores que podem contribuir com a sua pontuação, por exemplo, idade, experiência profissional, tanto do seu país de origem quanto na Nova Zelândia, qualificações, o partner, o cônjuge pode entrar também dependendo das qualificações e do nível de inglês do cônjuge, né, para o cônjuge poder entrar como bônus na aplicação, ele precisa ter um nível de inglês equivalente ao IELTS 6.5, que é o mesmo nível de inglês exigido para o aplicante principal. Então existem vários fatores que podem contribuir com essa pontuação. Em geral, em termos de pontuação, o brasileiro que está indo para a Nova Zelândia e quer emigrar, ele tem um perfil que permite que ele consiga atingir os 160 pontos. Por que eu falo isso? É a minha experiência, lidando com isso diariamente. E eu vou usar como exemplo o perfil das pessoas que me procuram e que desejam emigrar. 80% dos clientes que me procuram buscando um processo de residência estão na faixa de 20 a 39 anos. Eu diria que outros 20% estão na faixa entre 40 e 50 anos. Essa primeira faixa entre 20 e 39 anos é a faixa onde você consegue a maior pontuação para o processo de residência. Te dá 30 pontos. As pessoas em geral, o brasileiro em geral que já quer emigrar, tem pelo menos um bacharel, muitas vezes tem uma pós-graduação, um mestrado, ou até mesmo fez uma outra qualificação na Nova Zelândia, como um mestrado, por exemplo. Fazer um mestrado na Nova Zelândia te concede 80 pontos. É a metade do que você precisa para a pontuação mínima. Outro ponto é a experiência profissional. Essas pessoas já têm uma experiência profissional no Brasil. Já tem aí de 4, 6, às vezes 10 anos de experiência. Se você conseguir se manter na mesma carreira, é por isso que eu sempre falo para as pessoas, você quer emigrar, não mude de área, se mantenha na mesma área, porque você se mantendo na mesma área, você consegue trazer todo o seu histórico acadêmico, todo o seu histórico profissional do Brasil, é reconhecido pela imigração. Se você trabalha com TI no Brasil, você tem lá 6 anos de experiência, você está na faixa entre 20 e 39 anos, já tem um bacharel, vai para a Nova Zelândia e resolve fazer um mestrado em TI. Você vai conseguir uma boa pontuação pela idade, são 30 pontos, você vai conseguir uma boa pontuação pelo seu mestrado. Caso você não queira fazer um mestrado na Nova Zelândia, o bacharel do Brasil, a qualificação do Brasil também é reconhecida na Nova Zelândia. Um bacharel, por exemplo, te concede 50 pontos. Se o seu trabalho é fora de Auckland, você consegue mais 30 pontos. Enfim, no final, você consegue pelo menos os 160 pontos, é a minha experiência. O perfil do brasileiro que tem pelo menos um bacharel, que está na faixa de 20 a 39 anos, que tem ali pelo menos 6 anos de experiência profissional, ele provavelmente consegue a pontuação mínima para conseguir se tornar elegível ao processo de residência. É claro que existem outros fatores obrigatórios num processo de residência. Por exemplo, o aplicante precisa apresentar um IELTS 6.5. Se você não conseguir atingir esse IELTS 6.5, você não consegue aplicar para residência. Como funciona a aplicação de um visto de residência na categoria Skill Migrants? Na verdade, você não consegue aplicar para a residência diretamente. Você tem que ser convidado pela imigração da Nova Zelândia a aplicar. E aí, a primeira etapa de todo esse processo, então vamos considerar que você atingiu ali pelo menos 160 pontos, você já tem o nível de inglês 6.5, você tem o salário mínimo ali que seja de 25,50, se a sua classificação, se a sua ocupação estiver classificada como níveis 1, 2 ou 3, ou se estiver classificada como níveis 4 e 5, o seu salário seja de 38,25, né? É importante que você atenda a todos esses requisitos, mas vamos supor que você já atendeu todos esses requisitos, e aí você está apto a iniciar um processo. A primeira etapa é você fazer o que a gente chama de EOI,
que é o Expression of Interest. É uma aplicação online, é um formulário onde você vai entrar com bastante informações, né, a respeito da sua vida, seus familiares, etc. E ali, nesse momento, nesse estágio do EOI, você não precisa apresentar nenhum documento. Tudo que você vai apresentar ali são informações. A partir do momento que você submete seu EOI, a imigração vai receber e eles vão ter ali um período de 2 a 4 semanas para avaliar. Se eles entenderem que todas aquelas informações que você declarou estão de acordo, estão ok, e você de fato atinge a pontuação mínima, eles vão te fazer o Invitation to Apply, que é o ITA, é a segunda etapa do processo. Então, a partir desse momento que você recebe o Invitation to Apply, você vai receber um checklist de documentos que a imigração vai exigir para o seu caso, né? E esse checklist ele é muito individualizado. Obviamente, existem aqueles documentos que são comuns a todos e aqueles documentos que são especificamente para o seu caso, que tem a ver com o que você declarou no formulário EOI. A imigração, normalmente, por padrão, eles te dão 4 meses para você coletar todos esses documentos. Neste momento, devido à pandemia em 2020, a imigração estendeu esse prazo para 6 meses. Pode ser que no futuro eles voltem para os 4 meses. Então você tem ali esse período para preparar todos os documentos e aí você envia. A partir do momento que a imigração recebeu esses documentos todos, hoje esse processo está levando 14 meses. Tá? Já levou 9 meses, já foi mais rápido no passado, mas no momento está levando 14 meses. E aí você me pergunta, Antônio, mas o que acontece se eu estou com o meu visto lá, se a minha família está comigo lá, todos os meus dependentes? O que acontece se o meu processo de residência não for concluído antes do meu visto atual expirar? Se você tem um visto de trabalho, e obviamente você tem um contrato de trabalho, do contrário você não poderia aplicar para residência, existe uma pequena cláusula muito importante na hora de você renovar o seu visto de trabalho, onde você declara que você tem um processo de residência em andamento. E isso facilita a sua extensão do seu visto de trabalho, porque é responsabilidade do aplicante permanecer na Nova Zelândia legalmente durante o seu período de residência. Não é porque você tem um processo de residência em andamento junto à imigração que eles vão te dar um visto temporário ou um visto para que você permaneça no país. Não. O visto, você é responsável pelo seu visto. Você tem que manter o seu visto o tempo todo legal, válido. Uma outra dúvida que surge também em relação aos dependentes. Como é que funciona a questão dos dependentes? O partner, ele até pode entrar na aplicação de residência contribuindo com mais pontos. Se o partner, por exemplo, tiver um nível de inglês 6.5 como o aplicante principal, tiver qualificação e tiver uma oferta de trabalho, esses fatores entram como bônus na aplicação de residência. O partner, né, o cônjuge, ele nunca vai ser um peso negativo. Tá? Ele ou é um peso positivo, caso ele consiga atingir esses critérios que eu acabei de falar, ou ele é um peso neutro. Tá? Ele não vai nunca trazer para baixo a pontuação do aplicante principal. Todos os familiares, todos os membros da família vão entrar na aplicação. Em relação ao nível de inglês, que é um ponto também que muitas pessoas acabam não se atentando, mas que é fundamental para o processo de residência, a imigração exige que o aplicante principal tenha um nível de inglês equivalente ao IELTS 6.5. Então existem outras formas de se comprovar o nível de inglês. Existem outros testes que também são aceitos, como por exemplo o TOEFL, o PTE, o Cambridge, existem outros, tá? E também existe a possibilidade de você ter estudado um curso superior num país de língua inglesa listado pela imigração da Nova Zelândia. Então, países como, por exemplo, Irlanda, UK, Austrália, na própria Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, se você fez algum curso superior nesses países, a imigração pode considerar que esse estudo lá substitua o nível de inglês exigido, que é equivalente ao IELTS 6.5.
que isso quer dizer? Se por acaso você vai fazer um mestrado na Nova Zelândia, que tem a duração de 1 ano e meio em média, a imigração ela pode aceitar esse mestrado como evidência do seu nível de inglês. E aí você não precisa fazer a prova. No final, o oficial de imigração ele pode exigir, mas em geral, para quem já fez o mestrado na Nova Zelândia, esse nível de inglês não é exigido. Já para o cônjuge e para os filhos dependentes, existe uma regra que é um pouco mais, vamos dizer assim, flexível, tá? Filhos com idade abaixo de 16 anos não precisam apresentar nenhum tipo de proficiência na língua inglesa. Filhos acima de 16 anos e o cônjuge precisam também comprovar a evidência da proficiência na língua inglesa. Só que para eles não é exigido o 6.5 no IELTS, ou equivalente, é exigido 5.5. Só que aí a imigração é um pouco mais flexível, porque, por exemplo, vamos supor que a família está toda unida, tem um filho de 17 anos e tem o partner que entrou junto na aplicação. O partner não conseguiu atingir, fez lá a prova do IELTS, do TOEFL ou PTE e não conseguiu atingir o equivalente a 5.5 no IELTS. Por exemplo, atingiu uma nota 5 e o filho atingiu uma nota 4,5. O que a imigração faz quando isso acontece? Ela determina que os demais membros da família que não conseguiram atingir a nota mínima exigida de 5,5 no IELTS, estude por o tempo necessário até atingir a nota exigida. Então a imigração tem um cálculo. Se você não apresenta nenhum teste, se você prefere não fazer nenhum teste, a imigração vai te obrigar, como condição para se ter um visto de residência aprovado, que você pague, por exemplo, 6 meses de inglês. Se você tira um 4,5, 5, a imigração vai calcular o tempo que você precisa de estudo para atingir o 5,5 com base na nota que você conseguiu no teste. A última categoria que eu vou abordar é a chamada Residency from Work. E ela está diretamente ligada ao visto de trabalho na categoria Work to Residency. Essa categoria, existem 2 subcategorias, que é a Long Term Skill Shortage List, que é aquela lista de profissões em alta demanda, e o Accredited Employers, que são aquelas empresas que são cadastradas pela imigração para contratar estrangeiros. O processo de residência para essas 2 subcategorias, eles são bem mais diretos. Tá? Basicamente, de forma muito objetiva, o que você precisa para conseguir aplicar para a residência por essas 2 categorias no caso da Long Term Skill Short List, trabalhar por 2 anos, pelo menos 2 anos, nesse visto, atendendo aos requisitos do visto de trabalho, obviamente, e ter um salário mínimo anual de 45 mil. Já para Accredited Employer, você também precisa trabalhar por pelo menos 2 anos, da mesma forma atendendo todos os requisitos do visto, e ter um salário anual de 79.500. É aproximadamente 79.500. Esse valor, ele é, obviamente, revisado todo ano. Muito importante, a idade máxima para que você consiga imigrar para a Nova Zelândia é de 55 anos, para essas categorias que eu expliquei no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido bem esclarecedor. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, coloque nos comentários que eu respondo assim que puder. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!